O Jornal da Justiça está de volta para falar da Lei de Execução Penal criada há quase 30 anos. De lá para cá, muita coisa mudou. As cadeias, cada vez mais lotadas, já não suportam mais a grande quantidade de presos que chegam todos os dias. E para analisar a situação atual, a gente recebe aqui no estúdio o conselheiro do CNJ, Dr. Guilherme Calmon, também supervisor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do CNJ. Doutor, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Aqui com a gente no Jornal da Justiça. Bom, você está falando primeiro de um seminário que teve semana passada sobre o segundo encontro, na verdade, de execução penal promovido pelo CNJ. O que foi tratado nesse seminário, doutor? Foram vários temas importantes e atuais no âmbito da execução penal. Nós tivemos, entre outros assuntos, a questão do cumprimento da medida de segurança, daquelas pessoas que tiveram sido absolvidas, mas impostas a elas, em razão de doença mental, uma medida de segurança e, portanto, os problemas que aí existem em relação ao cumprimento dessa medida. Tivemos também um painel sobre o projeto da nova Lei de Execução Penal, portanto, uma mudança, uma reforma que poderá ocorrer brevemente no âmbito da nossa legislação em matéria de execução penal. Tivemos também um outro painel tratando do modelo APAC, é um modelo diferenciado em relação à execução de penas, especialmente em regime fechado e regime semiaberto. Também é uma iniciativa pioneira que hoje nós temos localizada em alguns estados, em poucos estados, como por exemplo Minas Gerais, e tivemos também a apresentação das ações e projetos que o CNJ vem desenvolvendo em matéria de execução penal através do DMF. Uma dessas ações seriam os mutirões carcerários? Sim, os mutirões carcerários que nós já realizamos em todos os estados da federação e que agora nós já estamos fazendo num segundo, em alguns lugares até em terceiro mutirão, com resultados que vêm a demonstrar a necessidade de nós prosseguirmos nessa atividade pelo DMF, em razão dos vários problemas que ainda persistem no âmbito do sistema carcerário no Brasil. Doutor, os presídios do Nordeste são os que mais preocupam. A gente viu recentemente um relatório divulgado pelo CNJ lá em Alagoas. O número de presos provisórios lá está muito acima da média nacional. A situação é grave por lá? Eu diria que essa situação é grave em todo o Brasil, É lógico que há alguns estados, como por exemplo estados do Nordeste, em que a gente localiza algum tipo de situação mais específica, como por exemplo dos presos provisórios em percentual muito superior ao percentual médio que é identificado em termos de presos provisórios no Brasil, que é em torno de 42% da população carcerária. Em relação a vários estados do Nordeste, a gente percebe alguns de 70%, 75%, chegando a 80% da população carcerária como sendo de presos provisórios. Isso é o maior gargalo hoje? Desculpa. É um dos, Eu posso dizer que poderia ser colocado talvez como um primeiro, segundo ou até um terceiro grande gargalo que a gente enfrenta em relação ao sistema carcerário, mas não é o único. Temos vários outros que são importantes. O exemplo do estado de São Paulo, que tem a maior população carcerária, lá existem não só problemas de superlotação, ou seja, falta de vagas, mas além disso, há problemas sérios em relação à própria questão do crime organizado dentro dessas penitenciárias e até fora. Então, uma das preocupações que hoje nós temos também no CNJ é de que forma vem sendo tratada essa criminalidade dentro dos presídios e penitenciários e de que forma isso tem sido estendido a outros estados além de São Paulo. Doutor, a população hoje estimada, a população carcerária está acima de 500 mil presos, 560 mil presos. Pegando um dado aqui do DEPEN, em 1995 eram 150 mil. 10 anos depois, esse número subiu para 360. O que se deu a esse aumento grandioso da população carcerária? Me parece que são vários os fatores, Primeiro, de fato, o aumento da criminalidade, E a gente sabe que essa criminalidade hoje é cada vez mais organizada, com facções, com, enfim, grupos, de fato, cada vez maiores. Em relação ao problema do tráfico de drogas, a gente percebe que há um grande percentual de pessoas presas, seja provisoriamente, seja definitivos, em razão do crime de tráfico. Quase na casa de 70% dos crimes envolvendo tráfico. Então, é um problema muito sério, e que, me parece, não será pura e simplesmente resolvido apenas e tão somente com a criação de novas vagas, novas penitenciárias, novos presídios. É preciso se pensar em termos macro, em termos maiores do que apenas e tão somente número de vagas. Precisa haver uma política mais efetiva por parte do próprio governo sobre
como deve ser combatida essa criminalidade, de que forma isso tem que ser feito, a própria ideia das alternativas penais que nós temos em várias situações. Quer dizer, há pessoas que poderiam muito bem não estar presas, mas sim, por exemplo, sendo monitoradas através de tornozeleira eletrônica. E isso ainda está em estágio muito incipiente, muito embrionário, e a gente acredita que essa seria uma das alternativas bastante viáveis em relação ao problema da superpopulação carcerária que a gente tem hoje em dia. Doutor, em janeiro, no fim de janeiro desse ano, lá em Minas Gerais, Ribeirão das Neves, foi inaugurado o primeiro presídio, parceria público-privada. Isso seria uma solução também? Acredito que sim, né? Na realidade, a gente sabe das dificuldades que os estados, as 27 unidades da federação têm em matéria orçamentária. A gente sabe das dificuldades que existem até mesmo de se cumprir rigorosamente todas as exigências da Lei de Execução Penal, mas é preciso que isso seja de fato cumprido. Então, a iniciativa de alguns estados, como por exemplo Minas Gerais, de estabelecer parcerias público-privadas também em relação aos presídios, às penitenciárias, é um caminho possível, né? Mas acredito que não devamos considerar o único, ou apenas esse, ou esse como sendo o principal, né? As APACs, né? O exemplo das APACs, que também é de Minas Gerais e alguns outros estados, é um exemplo muito positivo, né? Que tem dado um percentual de em torno de 10% a 12% de reincidentes, quando na realidade no sistema tradicional a gente tem 70% a 75% de reincidência. Então isso vem a demonstrar o resultado positivo em relação ao modelo da APAC e que, quem sabe, pode ser expandido para outros estados além de Minas Gerais e alguns outros pequenos estados que têm adotado. Conselheiro Guilherme Calmon, agradeço a participação aqui com a gente, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Uma ótima tarde. Obrigado.